Quem você é realmente? O que que você gosta? Você já parou para pensar assim, que você foi para caminhos e lugares e decidiu coisas que os outros queriam e que na realidade você não queria aquilo para você? Por exemplo, ser mãe. Às vezes a gente entra num casamento e o outro quer muito ter essa paternidade, essa maternidade, e um dos cônjuges não quer. E por muitas vezes a mulher acaba, ou o homem também acaba cedendo e fazendo isso em prol do outro. Claro, isso é amor, a gente entende isso, mas você acaba indo para um caminho que você não queria. Eu muitas vezes fui por caminhos, aliás, muitas vezes fui por caminhos que eu não queria, mas por questão da vida, questão de emprego, questão que a gente tem que sobreviver, a gente vai andando na vida e vai para caminhos que a gente não queria. E chega um ponto desta vida, deste caminho, que você pergunta: o que que eu estou fazendo? Por que que eu estou aqui? Para onde os meus sonhos foram? Por que que eu não realizei isto ainda? Então, assim, é bem complicado quando a gente para e pensa por que que a gente não fez certas coisas. E aí que eu quero chegar. Somos atores da nossa própria história. A gente conta histórias o tempo todo. A gente conta histórias para dizer por que que a gente não foi para aquele caminho. A gente conta história por que que a gente teve filho. A gente conta história por que que não teve sucesso. A gente fica contando as histórias o tempo todo para justificar o nosso fracasso. E isso a gente toma como verdade muitas vezes. E isso atrapalha muito a vida. Porque a gente vai criando um personagem em cima de outro personagem e a gente vai esquecendo quem somos, qual é o nosso verdadeiro eu, no que eu acredito. Você já se perguntou, ou se você já se percebeu, diz assim: poxa, mas eu não penso assim, mas eu tenho que concordar com ele, porque se eu não concordar vai dar briga, se não concordar a família vai contra mim, e eu tenho que concordar com todo mundo. E se eu tiver uma opinião própria, pode acontecer algumas coisas que não são legais. Você vai debater com pessoas que não pensam como você, e aí você não quer brigar. Eu falo isso porque eu sou muito assim, eu não gosto de briga, e acaba assim: aham, tá bom, vai lá, vai lá, vai lá. Se você acredita nisso, vai lá. E eu deixo de expressar minhas opiniões muitas vezes por não querer ter esse embate com o outro. E isso está errado, porque a gente precisa defender o nosso ponto de vista. Claro, a gente defende o nosso ponto de vista sem também agredir o outro, a gente tem que respeitar o ponto de vista do outro. Então eu ouço muito o ponto de vista do outro, quero que o outro também ouça meu ponto de vista, né? As minhas crenças. Quais são as minhas crenças? Quais são as suas crenças? No que você acredita? Me diz para mim aí nos comentários, em que você acredita nesta vida? Você acredita em Deus? Você acredita no universo? Você acredita nos chakras? Você acredita em ervas? Você acredita em ancestralidade? Você acredita muito que tudo que você passa hoje é porque você não tem sorte? Você acredita que você vive isto porque você merece, porque você não é merecedor de coisa melhor? Enfim, em que você acredita? É isso a nossa história. É a nossa história, nós somos protagonistas da nossa história, nós somos atores, porque nós vivemos isso, no que nós acreditamos. E muitas vezes a gente roda esse programinha interno na nossa cabeça, no nosso subconsciente, né, que é de autossabotagem. Não, eu não dei certo, eu não passei no concurso porque eu não estudei, eu não tenho sorte mesmo, ou eu estudei muito, mas não tenho sorte, ou eu estudei muito, mas roubaram no concurso lá. Então são essas historinhas que a gente vai contando ao longo da vida e que a gente vai se desmotivando e vai ficando no comodismo, né? A gente fica cômodo. Eu digo que M, né? Pontinho, pontinhos, é quentinho e confortável. Porque tá ali, tá bom. Por que eu vou sair dali? Por que eu vou querer algo mais? E eu conheci pessoas assim. Eu sou uma pessoa que sou totalmente ao contrário. Eu não consigo ficar parada no mesmo lugar. Eu tô sempre caçando, caçando, caçando e querendo conhecer coisas novas e fazer coisas novas. Talvez eu não tenha tido sucesso em muitos empreendimentos que eu tentei. Mas eu sei que eu tentei. Pelo menos eu vou ter certeza assim, eu tentei.
Eu saí do meu conforto, saí da minha lá quentinha e fui para frio tentar. E o que você aí ainda não fez para ir atrás dos seus sonhos, daquilo que você quer? Né? Eu conheci uma pessoa que depois que se separou, ela começou a correr, a fazer atletismo. E ela tá amando, gente. E ela é uma pessoa que cozinhava e vivia para a família e não sei o quê. E hoje ela é uma profissional linda. Mas ela teve que ter uma separação, uma ruptura na vida dela para ela ir atrás do sonho dela. Eu tive que ter uma ruptura na minha vida para ir atrás dos meus sonhos também, para resgatar o meu eu interno, o meu eu superior, a minha centelha divina. Então, o que você está fazendo para resgatar o seu eu? Para sair desse lugar de conforto? Porque às vezes sofrer é confortável. Digo isso porque muitas vezes eu chorei muito. Esse ano para mim passado foi bem complicado, porque eu chorei muito. E eu me sentia confortável nessa tristeza, neste sofrimento. Olha que interessante. Quando eu parei de chorar, quando eu comecei a fazer alguns movimentos para sair dessa tristeza profunda, eu comecei a sentir falta dessa tristeza. Porque lá era um lugar confortável para mim. E eu comecei a sentir falta disso. Eu disse, meu Deus, como assim sentir falta de tristeza, de chorar por uma pessoa que nem me merece? Como é que eu tô chorando por isso? Né? Ou chorando o simples fato assim, não, eu fiz a coisa certa. Eu ficava entrando em neuras, não, eu devia ter ficado, não. A gente precisa sair desse lugar confortável para ir atrás dos nossos sonhos. E vou dizer para vocês que não é fácil. E talvez você tenha que passar por situações desconfortáveis para que você consiga ir adiante, dar um passo. Eu tive que dar um retrocesso na minha vida, eu tive que dar 2, 3 passos para trás para conseguir agora caminhar para frente. Então, nesse 1 ano de tristeza profunda, eu disse, poxa, como eu perdi tempo? Eu disse, não, eu estava me recuperando. Então, assim, agradeço muito por ter o conhecimento que eu tenho para não ter feito besteira. Vocês sabem qual é a besteira, né? Quando a gente entra em depressão profunda, quando a gente entra em tristeza profunda, né? Tem pensamentos ruins. E eu precisei ir neste buraco para poder ver a minha vida de outra forma. Então, hoje eu vejo a minha vida de outra forma. E essa é a pergunta, né? Eu sou autora da minha vida, eu sou a atriz da minha vida, eu sou quem eu escrevo, eu sou quem interpreto, eu vivo a minha vida. Então eu sou responsável pela minha vida, como você é responsável pela sua. E aí você vai dizer, não, mas eu tô aqui nessa situação por causa desse fulano, por causa desse ciclano, beltrano. Não, gente, você está na situação que você se encontra hoje por sua exclusiva culpa e responsabilidade, sim, porque você escolheu. E se você não escolheu, você permitiu. E no silêncio se permite. Quando a gente não fala, quando a gente não diz nada, a gente permite que aquilo aconteça com a gente. E eu permiti, né? Então a tristeza é isso. Eu permito certas coisas na minha vida onde me levam à tristeza. E às vezes esse desconforto que eu fui levada foi justamente para me olhar para dentro, assim, opa, peraí, que a Viviane tá morrendo. Alguém tá sufocando a minha personalidade, a minha essência, e eu não sou mais quem eu era, e eu não sou mais quem eu queria ser, e eu não sou mais aquilo que eu sonhei um dia ser. Então acontece essas coisas justamente para a gente se acordar. Acorda para a vida, acorda para a sua essência, para a sua centelha divina. Então, seja o ator, seja a atriz, seja o autor da sua vida. Escreva a sua vida, viva a sua vida, mas conte histórias boas para você. Tenha histórias boas para contar, não só histórias que te levam a pensar que você está nessa situação porque você não merece, porque você, enfim, foi por causa de Beltrano, de Ciclano, foi por causa da situação de vida, foi por causa dos filhos, por causa de uma série de coisas que você vai contar. Não estou dizendo que não aconteceu, não estou dizendo que não foi difícil, mas que você tem opções, você tem. E a gente às vezes deixa por optar por coisas melhores, por não saber. Então, saber, se autoconhecer é o grande pulo do gato nesse mundão de meu Deus que é a Terra, né?
Então, às vezes as pessoas assim, Viane, eu não gosto de autoconhecimento, eu não gosto de ler, eu não gosto de saber. Então, se você não gosta nada disso, às vezes você não vai viver a vida que merecia ter e não vai viver a vida que você queria e almeja ter no seu pensamento, porque quando fica só no campo do pensamento, as coisas não vão adiante. Eu, por muito tempo, fiquei no campo do pensamento. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ficava lá um dia, uma oportunidade, quem sabe, né? Desce lá alguém e faz para mim, aí eu vou viver. Não. Se você não levantar, se você não planejar, se você não tomar atitudes, a sua vida não vai mudar, os seus sonhos não vão se realizar. Porque a gente precisa de autoconhecimento, de disciplina. Sim, muita gente não gosta de disciplina. Sim, precisamos. E nós temos disciplina, só que a gente não tem essa percepção. Porque se levantarmos de manhã para ir trabalhar, ou estudar, ou fazer alguma coisa, a gente tem disciplina. Porque se a gente tem que trabalhar, tem que bater ponto, né? Então eu tenho que levantar, eu tenho que tomar café, eu tenho que tomar banho. Porque eu tenho que bater meu ponto. Isso é disciplina. E por que não pegar essa mesma disciplina para si mesmo? Para estudar, quando chegar em casa, para fazer um trabalho extra, enfim, para fazer as coisas realmente mudar. Então fica aí a dica, fica a reflexão e até a próxima conversa cósmica.